Olá, pessoal! Bom, gente, diário de uma jornalista marcial, e eu tô falando um pouquinho dos comportamentos abusivos e até sociopatas, né, de alguns senseis de Aikido. E assim, é importante a gente falar um pouquinho que o comportamento abusivo, ele não é só físico, né? Não é só o abuso físico, ele não envolve só o abuso físico, ele envolve o abuso emocional, psicológico, né? É uma coisa muito mais ampla, tá? Então, não é só o abuso físico é um dos abusos, mas existem outros abusos que eu percebi em senseis, no sensei de Aikido que eu tive, tá? Eu realmente percebi comportamentos tóxicos em todos eles, mas assim, diferentes. Os abusos são diferentes, né, de cada sensei. Eu observei um abuso diferente do outro. Alguns se repetem, né, em senseis, por exemplo. No meu primeiro sensei de Aikido, que é aquele rapaz, né? Toda vez que eu falo dele, eu fico com raiva de novo. É o assediador, tá? O primeiro sensei de Aikido que eu tive, ele é o assediador, é o que dá em cima da aluna, tá? Ele teve vários comportamentos abusivos comigo, tá? Ele teve um dos comportamentos abusivos foi, claro, o assédio, tá? O assédio, mas eu tô falando do assédio crime, não é assédio paquera, tá? Tem coisas, diferente, tá? Tô falando de assédio crime. Tá? Então eu observei no comportamento dele o assédio e eu observei assédio moral, tá? Ele de uma certa forma, em alguns momentos, ele tentou me humilhar na frente do grupo todo, tá? Tanto é que teve uma vez, como ele ficou com raiva, né, que eu dei um fora nele, ele realmente ficou com muita raiva disso, então ele ficou com raiva de mim, né? Então ele me atacava, né? Então eu me lembro que teve uma vez, no final da aula, que ele cismou. Ele cismava, entendeu? Com as coisas que eu colocava no meu grupo, porque ele nunca entendeu, ele nunca conseguiu entender, né? Eu fazia alguns apontamentos de que a gente tem que ter autonomia, que a gente não tem que idolatrar um sensei de Aikido, e eu acho realmente isso, né? Eu acho que não é uma coisa que eu não preciso falar, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Você não pode idolatrar ninguém, né? Respeitar é uma coisa, idolatrar é outra. Ele nunca conseguiu entender isso. Aliás, os senseis de Aikido não conseguem fazer essa separação, né? Infelizmente, é realmente por isso que eu tô falando, que é difícil lidar com senseis. Então, é difícil lidar. Eles querem ser idolatrados. Eu não vou fazer isso. Pode esquecer, nem nessa vida e nem na outra. Esqueça, entendeu? A única pessoa que eu idolatro sou eu mesma. Tá? O resto é o resto, tá? E tem que ser assim, tá? Então, eu me lembro que eu escrevi, né, no meu grupo sobre isso, e ele achou que era uma provocação. Ele se incomodou com o que eu pus lá, né? E aí eu me lembro que ele pegou, né, no final da aula, ele costumava fazer, né, aquelas coisas, né, que ele queria mostrar que ele sabia muita coisa, que ele era um intelectual, né? Então ele ele discutia notícias do jornal, era o momento terror da aula. O momento terror da aula era quando o sensei Carrapatex, que é aquele sensei assediador, aquele que deu em cima de mim na aula de Aikido, tá? Que a gente travou uma briga, né? E que ele fugiu da raia, ele nunca quis conversar a sós comigo, em lugar neutro. Eu tô esperando até hoje isso, ele tem medo de conversar comigo sozinho. Eu quero ter um tete a tete com ele sozinha, em lugar neutro. Ele não quer, ele tem medo de mim, tá? Ele tem medo de mim. Então, ele pegou, ele fazia o seguinte, além dele fazer colocações altamente machistas e absurdas, né? Eu passava até mal, eu não sei nem como eu não desenvolvi uma gastrite. Eu não sei como eu não desenvolvi uma gastrite na época que eu treinei na Makoto com ele, sabe? Realmente eu não sei como, né? Então ele queria mostrar para mim que ele conhecia, que ele tinha bagagem, entendeu? Então era a pior coisa do mundo os apontamentos machistas que ele fazia, que foi quando ele falou que mulher não faz Aikido porque quer levantar a bunda. Não, é coisa assim, é nesse nível, entendeu? As coisas que ele colocava, eu passava mal, eu ficava muito nervosa, realmente era muito nervoso. E aí, então teve esse dia que ele pegou, esperou todo mundo falar, né? Todo mundo, né, terminou a aula, a gente ficou em 6A, aí ele fazia aqueles desabafos dele, sabe? Aquelas coisas super, né? Cabeça, uma coisa cabeça. Coisa de sensei de Aikido, coisa de sensei de arte marcial, né?
Então aí eu me lembro que teve um dia que ele falou assim, olha Priscila, se você não quiser, já tinha, né? Ele já tinha feito aquele me desrespeitado, eu tinha dado um fora nele, né? Então ele tava com raiva de mim. Ele queria que eu saísse, tá? Ele tava com raiva de mim. Aí eu fico com orgulho ferido, né? Ele realmente não dá conta do recado, então ele queria me tirar, entendeu? Aí o que ele pegou? Ele pegou depois, assim, na frente de todo mundo. Ele falou, olha Priscila, se você não tá feliz aqui, se você não entende a nossa técnica, a nossa linha, você pode ir embora. Falou assim, na frente de todo mundo. Isso é assédio moral. Isso é assédio moral. Eu fiquei super nervosa. Nesse dia eu fiquei super nervosa. Tanto é que depois da aula, eu fui até ele e falei, olha, é o seguinte, quando você quiser falar alguma coisa comigo, você fala comigo em particular, não na frente das pessoas. Tá? Por favor. Falei isso pra ele. Aí ele parou. Depois desse dia ele parou. Né? Nunca mais ele fez isso. Então assim, ele, além de ser um assediador, ele praticava assédio moral, tá? Isso é uma forma de assédio moral. Então, o que eu tô falando? Os senseis de Aikido que eu tive, eles praticavam vários abusos, né? Olá, gente! Diário de uma jornalista marcial falando um pouquinho de comportamentos abusivos e tóxicos nas artes marciais, nos dojos e dos senseis, né, de Aikido. Eu tô falando dos senseis de Aikido, mas eu tive problemas com praticamente todos os senseis. Na verdade, eu tive problema com todos os meus professores de artes marciais, de capoeira, de ninjutsu, de Aikido. Eu tive problema com todos os meus professores, justamente porque eu percebi esse comportamento abusivo e autoritário e que eu acho que não combina com a arte marcial e com a filosofia da arte marcial, né? Então eu acho que eu fico feliz que eu tenha saído, né? Porque a maioria das pessoas não sai, ela fica no comportamento tóxico, exatamente como um casamento tóxico e um casamento abusivo, né? A relação entre aluno e sensei é muito parecida com um relacionamento de casamento, tá? Então as pessoas ficam, eu vi que as pessoas ficavam mesmo, né? As pessoas se sujeitam, se submetem, né? Ao comportamento abusivo do sensei, ao abuso de poder do sensei de Aikido. Principalmente no Aikido eu vi muito isso mesmo. Então, o comportamento abusivo, ele pode ser de várias formas, né? Desde o assédio, né? O sensei que dá em cima da aluna e é mais ou menos como se ele quisesse... como se a moeda de troca fosse, então ele ensina a arte marcial e ela faz sexo com ele, entendeu? É uma coisa escrota, não consigo nem falar, até me irrita de falar isso, tá? Mas infelizmente a gente percebe que tem professores que são assim, vão nesse caminho de baixo nível, isso é assédio, é crime, tá? Mas você às vezes não é uma coisa clara, não é, fica subentendido, tá? Que o cara tá querendo outras coisas com você e se você não aceita, ele te tira do dojo, tá? É mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu comigo no primeiro dojo, tá? Se eu tivesse ficado numa boa, aceito as investidas dele, do primeiro sensei que eu tive, né? Aquele lá da Makoto, lá, tá? Aquele Carrapatex lá. Então, se eu tivesse aceito as investidas dele, ele teria deixado eu ficar no dojo dele, tá? Tenho certeza disso, porque ele mudou depois que eu dei um fora nele e que eu não só dei um fora nele, como eu fui tirar satisfação dele, tá? Então ele não suportou, né? Eu falei para vocês que eu congelei, tá? Eu congelei. É muito complicado, tá? A sensação do congelamento é uma coisa que eu não sei explicar. Você quer fazer, mas você não consegue. É como se o seu corpo tivesse preso. Você não consegue fazer. Você não consegue fazer nada, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu faço artes marciais. E eu continuo nas artes marciais. Porque se você não... Existem mulheres que congelam diante de um ataque, tá? Cada um reage de um jeito diante de um ataque. Mas existem mulheres que congelam, né? Eu dominava a capoeira, né? Eu podia ter dado um golpe de capoeira nele, né? Eu podia ter feito qualquer coisa, mas eu não consegui fazer. Eu congelei. E essa sensação é uma sensação desesperadora, tá? Então, mas eu melhorei muito, né? O Aikido me ajudou bastante, eu não congelo mais, tá? Eu consigo reagir e eu vi que, inclusive, eu consegui reagir na capoeira, né? Com o meu sensei. Eu percebi, o dia que eu fui jogar com o meu sensei, com o mestre de capoeira, que ele me deu uma tesoura e eu fui pro chão, né? Ele me agarrou e eu fui pro chão. Ele me agarrou, fui pro chão,
né? Ele me jogou no chão. Eu reagi, eu vi que eu não tô congelando, né? Eu fui para morder ele, eu fui para tirar ele, entendeu? Eu fiz golpe baixo, mas eu não congelei. Então isso já é uma coisa boa. Então o Aikido me ajudou bastante nisso, tá? Eu não congelo mais. Um dos motivos que eu faço artes marciais é por isso, tá? É para trabalhar essa coisa do congelamento. Teve alguns momentos no Aikido que eu congelei também, né? Uma vez, mas há muito tempo no começo, quando eu fui fazer o Jiwaza, né? Que uma pessoa veio me agarrar, eu congelei. De novo eu congelei e não consegui fazer nada, tá? Mas aí eu depois voltei. Não foi como com aquele sensei, o primeiro sensei que eu congelei mesmo. Eu congelei o tempo todo, era como se o corpo não fosse meu. A sensação do congelamento é uma sensação muito louca, é inexplicável. O que acontece? Você não consegue fazer, é como se o seu corpo tivesse preso. Você não consegue fazer nada. É como se o corpo não fosse seu. Sabe, é uma coisa assim louca, não dá para explicar. Na verdade, eu congelei durante 15 dias, eu congelei. Né? Eu fui entender o que ele tinha feito 15 dias depois, para vocês verem como foi traumático, como o que ele fez foi traumático, né? Gerou um trauma emocional. É uma coisa boba o que ele fez, mas gerou um trauma emocional. Tanto é que eu fui entender o que ele tinha feito, eu apaguei o que ele fez. Né? Eu congelei, ele fez, naquele momento eu congelei, eu não consegui fazer nada, era como se o meu corpo não fosse meu e eu não conseguia fazer um comando, meu corpo estava congelado, né? Eu não sei explicar, né? Porque eu sei outras artes marciais, eu poderia ter feito qualquer coisa, mas eu não consegui, né? Então foi uma reação. Por isso que as mulheres têm que fazer artes marciais. Por isso que eu não paro com as artes marciais, apesar do machismo, apesar das dificuldades, sem ser perseguindo, eu não vou parar nunca com a arte marcial, porque eu tenho receio de congelar no momento que eu precisar realmente, né? Porque o Aikido me ajudou. Eu não congelo mais, tá? Mas é um trabalho que eu tenho que fazer, né? Então eu tô até pensando em ir para as artes marciais com mais contato, tá? Jiu-jitsu, eu acho que vai ser um desafio para mim, acho que vai ser bom para mim, para eu trabalhar essa questão do congelamento, tá? Do contato, né? Então, por isso que eu continuo nas artes marciais. Eu não vou largar as artes marciais de jeito nenhum, porque a arte marcial é muito importante para a mulher, principalmente para ela trabalhar essas coisas, esses traumas, né? Congelamento, se a pessoa vem te agarrar, você não sabe o que fazer, entendeu? Então eu acho que a arte marcial é fundamental para as mulheres. E realmente eu faço arte marcial por necessidade mesmo, né? Eu gosto, mas é mais necessidade mesmo, tá? Então ele fez aquilo e ele me gerou um trauma. Ele me gerou um trauma emocional, né? E assim, é claro que esse trauma, ele foi amenizado, mas eu tenho esse trauma, né? Ele me acompanha. Porque quando você sofre um assédio, você, independente dele ser grave, médio, fraco, né? Você fica com cicatriz, mesmo que você trabalhe, você fica, tá? Fica no teu emocional. Isso vai te afetar a vida, te afeta tudo, né? Te afeta tudo. A arte marcial, ela me ajuda bastante, então eu tenho que realmente continuar. Mas o abuso, ele pode ser de várias formas, tá? O abuso pode ser esse físico, né? Que esse primeiro sensei fez, né? E não foi só um abuso físico, mas foi um abuso emocional que ele fez, tá? Foi um abuso emocional, porque depois ele me tirou, foi um conjunto de coisas, né? Que formam o abuso, tá? E aí eu fui tendo depois problema com os outros senseis que eu tive. Não é que eu sou briguenta, mas é que eu ainda bem tenho uma psique, um emocional bom, eu não aceito o abuso. Eu acho isso muito positivo, porque a maioria das mulheres e homens, eles aceitam o abuso, tá? Eles aceitam o abuso. Então, eu acho isso muito positivo, você reagir diante de um abuso, tá? Então, agora eu vou falar do segundo tipo de abuso de sensei, de Aikido abusivo que eu tive, tá? Que é aquele sensor, tá? Então, eu saí do dojo da Makoto, que eu tinha tido esse trauma com esse primeiro sensei de Aikido, tá? Com muita raiva.
até hoje eu tenho raiva dele. Fazem 5 anos eu tenho raiva dele até hoje. Quando eu falo dele, volta tudo. Volta. É como se estivesse acontecendo, tá? Eu revivo. Mas hoje eu não congelaria. Hoje seria complicado. Hoje eu não congelaria, tá? Porque o Aikido me ajudou nesses 5 anos. O Aikido me ajudou, né? A trabalhar isso. Se eu tivesse parado ali, teria sido complicado, porque eu não teria trabalhado essa coisa do congelamento, né? Agora o Aikido me ajudou bastante. Eu não congelo mais. Eu acho que eu não congelo mais, tá? Então aí eu fui pro segundo dojo. O segundo dojo foi o que eu fiquei 4 anos, que eu fiquei mais tempo, que eu tive uma trajetória grande e que meu Aikido avançou, e eu sempre estudando Aikido por conta, sozinha, solitária, sempre fazendo reflexões sobre o Aikido, sempre tentando entender o Aikido, eu mesma, sem depender de sensei, sem muito lero com sensei, vou lá, faço a técnica, tava dando muito certo, até tava caminhando. Mas eu sempre percebi que esse segundo sensei, ele é centralizador. Eu já tinha ouvido algumas histórias dele que tinham me incomodado bastante, mas eu não tinha me dado conta que não ia dar certo comigo, tá? Porque a pessoa que me indicou esse sensei, ele era aquele anarquista que um dia foi meu amigo, que eu achei que fosse meu amigo, né? Mas nunca foi. E ele me indicou esse sensei, ele falou: olha, Priscila, é o seguinte, eu tive um certo probleminha com esse sensei, né? Porque eu tava fazendo Aikido com ele, e aí eu descobri a linha da Makoto e eu queria fazer as duas. Aí disse que ele foi lá falar com esse sensei, o japonês. Esse sensei abusivo, tá? Foi o segundo que eu tive. Disse que ele foi falar se podia fazer as duas linhas, e o sensei japonês falou assim: olha que absurdo, o sensei descendente de japoneses, né? Falou assim: não, você tem que escolher ou um Aikido ou outro, né? É um absurdo o sensei falar isso, né? O sensei não tem direito, né, de dar opinião sobre o que o aluno vai fazer. É um absurdo isso, né? Então ali eu já deveria ter percebido que esse sensei japonês, o descendente de japonês, que foi o segundo meu, não ia dar certo comigo, tá? Mas eu achei que não, fui graduando, cheguei lá na faixa roxa, eu já ia pra verde, tá? Quando ele cismou em me tirar do dojo, porque ele começou a se incomodar com o meu blog e com o meu canal, porque eu falo do machismo no Aikido. Ele começou a se incomodar e ele começou a falar que eu estava falando dos alunos dele. Mesmo se eu estivesse, é direito meu, porque eu tenho liberdade de expressão, eu sou livre, eu sou jornalista, então eu tenho direito, e é um direito que está na Constituição. Eu não cito nomes, né? Então ele começou a cismar e a me incomodar, né? Ah, nossa, como é que pode você falar do Aikido Brasil, mal do Aikido Brasil? Então, a minha opinião é minha, eu sou livre, né? Eu não perguntei pra ele o que ele acha. Então, ali eu já vi que não dava mais pra continuar com ele, né? Ele começou a fazer pressão e ele meio que intimidou, queria conversar comigo sobre o meu canal e o meu blog. Eu me neguei. Eu falei que eu não ia conversar com ele, que a minha vida fora do dojo é minha, não diz respeito a sensei. Minha profissão, meu canal, meu blog não tem nada a ver com o sensei, eu não permito que o sensei se intrometa nisso, né? E que eu não ia falar nada, eu não tinha nada para falar com ele, tá? Falei de autonomia, aí ele se incomodou, falou para eu então seguir meu caminho, eu peguei e segui, né? Mas foi uma retaliação, uma perseguição ao meu trabalho, uma censura, uma ditadura. Esse é o sensei abusivo, censor. É um tipo de um abuso que ele praticou. O que ele praticou é tipo um abuso. É um abuso, né? É a censura, é a perseguição, é a pressão, né? A intimidação e a chantagem, por fim. Então, se você não escrever o que eu quero, você tá fora do dojo. É mais ou menos isso que ele falou pra mim, tá? E aí eu preferi sair. Mas é um sensei abusivo. E ele... Sacana, né? Porque eu fiquei 4 anos lá, tava tentando já a faixa verde e ele me tira, né? Ele foi sacana. Eu acho que isso foi estratégico. Ele fez isso porque ele já queria me limar mesmo, tá? Já há um bom tempo, inclusive porque eu aparecia mais que ele, né? E um sensei de Aikido, ele não aceita, ele não aguenta se um aluno aparecer mais que ele, né? O sensei geralmente não gosta, né? Que o aluno apareça mais que ele. Não, ele se incomoda, né? Então, eu sensei com uma liderança muito... Aí juntou tudo isso, a liderança dele era antiético, sempre achei, eu nunca gostei, nunca fui a favor das coisas que ele fazia, né? E aí, a gota d'água foi essa, né? Ele tentar me censurar, dar um de ditador e fazer chantagem, né? Então, esse é um abuso, é um comportamento abusivo.
inclusive a violência contra a mulher, né? É um homem tentar intimidar uma mulher ou falar para ela, censurar o trabalho dela, né? Tentar vetar, tentar fazer violência contra a mulher, inclusive isso, tá? Tá na lei Maria da Penha, tá? Então eu virei para ele e falei que ia embora. Então, mas ele é um sensei abusivo, né? Ele é um sensei abusivo, tanto ele era abusivo sempre, centralizador, controlador, ditador. Ele criava uma dependência emocional e psicológica com os alunos, doentia, tanto que todo mundo perguntava as coisas para ele, inclusive como é que amarrava uma faixa na cintura, né? Um absurdo, uma coisa assim completamente absurda. Se você fosse para um outro dojo, todo mundo perguntava. Eu nunca perguntei nada, eu não pergunto nada para sensei, né? A sensei é para me dar aula lá e eu respeitar e obedeço ele dentro do dojo. Fora do dojo eu sou livre, né? Eu não tenho nada. Eu nunca perguntei nada para sensei, para ser sincera, eu nunca perguntei nada para sensei. Eu nunca tive necessidade de perguntar nada para um sensei, né? Eu sempre fui muito independente, eu sempre me virei, na verdade eu só quero realmente a técnica, tá? Então esse segundo sensei é um sensei muito comum no Aikido, que é o sensei que pensa pelo aluno. Ele doutrina, ele domina a cabeça do aluno, a ponto de dizer o que é para o aluno escrever ou não, o que o aluno deve pensar ou não, tá? É uma coisa doente, isso não é função de sensei de Aikido. A função do sensei de Aikido é ensinar o Aikido, né, direitinho, e ensinar as técnicas do Aikido, tá? Essa é a função do sensei. Então, a função do sensei não é doutrinar, mandar na mente do aluno e manipular o aluno. Esse japonês, ele é completamente louco, tá? Esse descendente japonês é completamente louco. Ele não bate bem da cabeça. E as pessoas, os alunos, são totalmente doutrinados a ele. Totalmente, né? Obedecem ele cegamente, tá? A ponto de perguntar, entendeu? Você pode ali, aqui, você pode fazer outra arte marcial, não, né? Teve uma pessoa lá desse dojo, que um dia eu fui treinar, né? Quando eu treinava, e ele puxa o saco do sensei, tá? Eles fazem, e aí dojo, um puxa o saco do outro, tá? Então, ele teve coragem e falou pra mim, né? Priscila, é o seguinte, você tem que parar com esse negócio de ficar lendo livro de Aikido, né? Pra que você vai ler livro de Aikido? Você já tem aqui um sensei que tem mais de 40 anos de Aikido, ele sabe muito mais que os livros que você tá lendo. Falando isso pra mim. E essas coisas que você escreve, você tem que mandar pra ele antes de publicar. Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, olha, filho, você faz o que você quiser, mas se você falar que ele sabe mais que os livros de Aikido, não dá, né? Não dá, né? Me desculpa, não dá. Então, assim, eu ria. Eu tinha que rir, porque, né? Imagina, né? Um sensei, você submeter coisas a sensei, tem a dor. Umas coisas assim, o pessoal do Aikido é ridicularizado pelas outras artes marciais justamente por isso. Eles são chamados de doutrinados, tá? Sério. Todo o pessoal das outras artes marciais morre de rir do pessoal do Aikido. O pessoal do Aikido tem fama de ser doutrinado, capacho do sensei, né? Então, e a arte não ensina isso, a arte ensina o oposto, né? Então, esse é um tipo muito comum no Aikido de sensei. É o sensei doutrinador, o censor, o ditador, o déspota. Aquele que quer decidir tudo pelo aluno, o que o aluno faz, o que o aluno pensa, o que ele lê, o que ele publica. Tá? Não existe isso, gente. Não existe isso. Isso tem que ser cortado. O Aikido prega autonomia, né? Quem estuda o Aikido sabe disso. Mas eles tentam inverter para dominar e manipular os alunos e as alunas. Né? Agora, quando a gente estuda, comigo não funciona, eu estudo Aikido, né? Então, eu tive esse sensei e não aguentei ficar com ele. Realmente não aguentei. A gente ia chegar um momento, praticamente eu nem falava com ele, né? 4 anos que eu tava com ele, acho que eu nunca troquei ideia com ele, assim, na verdade, tá? Eu preferia, porque eu via que ele era machista, conservador, né? Tinha uma liderança questionável, que eu não concordava, né? Então, eu via, né, que ele era uma persona social, né? Então, é totalmente enlouquecido. Ele é enlouquecido, tá? Então, é um sensei abusivo. E, infelizmente, boa parte das pessoas acabam ficando em volta desse sensei abusivo, tá? São pessoas que não se desenvolvem. Eles podem se desenvolver tecnicamente, mas emocionalmente, psicologicamente e mesmo mentalmente, eles não vão se desenvolver. Eles ficam tudo na barra da saia do sensei. Desse pessoal, né? Desse dojo daí, desse japonês. Na barra do sensei. Eles não se viram pra nada, né?
Então é isso, gente. Nós falamos no nosso segundo, de uma forma breve, o nosso segundo tipo de sensei, tá? Eu tô dando uma passada rápida. No próximo vídeo nós vamos falar do terceiro tipo, a terceira categoria de sensei abusivo, tá? Do terceiro. Nós vamos falar do terceiro sensei que eu tive, que foi outro descendente japonês, e ele pratica um outro abuso. É o assédio moral, é humilhar os alunos, ofender os alunos, tá? Então, no próximo vídeo nós falaremos do terceiro tipo de abuso e assédio e comportamentos sociopatas de senseis de Aikido que eu vi, presenciei e vivenciei. Então, gente, até a próxima.